Reis, Segunda Reis, capítulo número 4, vamos ler verso 29 ao 31, Segunda Reis, 4, 29 ao 31, amém? Se você não achou ou não tem uma Bíblia, vai estar passando aqui atrás, você pode estar acompanhando, mas é interessante que cada um de nós tenhamos um exemplar da palavra de Deus, amém? Vamos ler o que diz a palavra, verso 29, disse o profeta a Geazi, cinge os lombos, toma o meu bordão contigo e vai. Se encontrares alguém, não o saúdes, e se alguém te saudar, não lhes responda. Põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Porém, disse a mãe do menino, tão certo como vive o Senhor, e vive a tua alma, não te deixarei. Então ele se levantou e a seguiu. Geazi passou adiante deles e pôs o bordão sobre o rosto do menino. Porém, não houve nele voz nem sinal de vida. Então ele voltou a encontrar-se com Eliseu e lhe deu aviso e disse: o menino não despertou. Amém? Pode fechar a Bíblia. Pai, em nome de Jesus, fala conosco agora nessa palavra, que tu possas verdadeiramente tocar em nossas vidas. Senhor, nós abrimos o nosso coração, os nossos ouvidos, para nesta noite ouvir a tua voz. Que o teu Espírito Santo fale conosco agora, em nome de Jesus. Pode se assentar. A história que lemos, ela narra um fato. Creio que alguns já conheçam essa história, mas eu quero falar um pouco para que nós venhamos entender. Eliseu, ele ora por esta mulher, a sunamita. Ela era uma mulher estéril, uma mulher que não poderia ter filho. Ele ora por ela, ela engravida, ela ganha um filho, o menino cresce, o tempo passa, ele é um moço agora, quem sabe nos seus 15, 16 anos, a Bíblia não fala, mas era um moço, e agora ele está junto com seu pai, trabalhando no campo, e ele começa a se clamar com dores fortes na cabeça, e o pai diz: filho, vá para casa, vai com a tua mãe. E quando ele chega em casa, esse jovem simplesmente morre, falece. E a sua mãe, vendo aquela criança que o profeta orou e ela ganhou aquela criança agora morta diante da sua frente, ela coloca essa criança deitada na cama, e ela vai até o seu marido e diz: olha, prepara uma carruagem para mim, que eu tenho que ir falar com o profeta. E é interessante que o marido olha, estranha naquela hora, ela pedindo uma carruagem, uma carroça, para ir até o profeta, e ele diz assim: está tudo bem? E ela diz assim: sim, está tudo bem, apenas tenho que falar com o profeta. E ela vai até o profeta, e Deus não revela para o profeta o porquê ela estava vindo, e quando ela chega, ela abre o coração e diz: profeta,
o filho que tu orastes morreu. Então o profeta, ele olha para o seu moço, seu servo, e diz: Geazi, pega o meu cajado e vai até onde está a criança, e coloca o cajado sobre a criança, porque certamente viverá. E a Bíblia diz que Geazi, ele sai correndo, ele vai à frente, porque atrás vinha Eliseu e a sunamita. Ele vai à frente, e quando ele vai à frente, ele vai com um propósito. Qual era o propósito de Geazi? Obedecer o profeta, colocar o bordão em cima, o cajado em cima da criança, e ver o milagre, e ver o que está morto ressuscitar. Esse era o propósito. E ele chega naquele lugar, ele faz tudo conforme o profeta assim ordenou. Ele chega no quarto, ele pega o bordão, e ele coloca sobre a criança, espera um pouco, tira o bordão, não há sinal de vida. Quem sabe ele repete, quem sabe eu fiz errado, quem sabe faltou alguma palavra, alguma oração, então ele coloca novamente, ele tira e nada acontece. Ele volta em direção ao profeta, ao Eliseu, e diz: Eliseu, eu fiz tudo conforme o Senhor mandou, mas, porém, contudo, nada aconteceu. Então eu quero usar o tema, primeira frase para nós meditarmos. Tinha tudo para dar certo, mas não deu. Geazi, ele vai com uma convicção tão grande, porque quem ordenou não foi qualquer um. Quem disse vai, coloca, porque vai viver, não foi qualquer um. Quem disse isso foi um homem de Deus. E ele vai carregando essa palavra, e já com a certeza que chegando lá, obedecendo a palavra, ele veria o milagre. Tinha tudo para dar certo, mas não deu. E meditando nisso, queridos, quantas vezes situações como essa não acontecem na nossa vida, não acontecem na nossa caminhada, aonde nós temos a plena convicção, tem tudo para dar certo, tem tudo para fechar com chave de ouro, e quando nós menos esperamos, não dá. Eu creio que a frustração de Geazi foi tão grande, a frustração dele foi tão grande, que ele desanimou, ele não entendeu, mas como? Foi o homem de Deus que mandou, eu fiz tudo certinho como ele mandou, por que não deu certo? Veio frustração. Assim como muitas vezes na nossa vida também, quando nós achamos que tudo vai dar certo, que tudo vai funcionar, e não dá certo, a gente fica frustrado, a gente fica triste, desanimado. Poxa, tinha tudo para dar certo, mas não deu. Então, em cima dessa palavra, dessa frase, tinha tudo para dar certo, mas não deu, eu quero mostrar para você aqui outros exemplos na palavra de Deus, outros exemplos que vão falar sobre isso, sobre pessoas que tinham plena convicção que daria certo, mas não deu. Porque estudando, olhando essas pessoas, nós vamos trazer um novo entendimento para a nossa vida, que vai nos ajudar
a evitar que situações como essa aconteçam na nossa caminhada. Que situação essa? Tinha tudo para dar certo e não deu. Então, ao aprender, ao ouvir essa palavra, você vai entender que nós, com esse entendimento que nós vamos ter hoje, nós vamos conseguir muitas vezes escapar dessa palavra. Não vamos passar por essa frustração de dizer que estava tudo para dar certo e no fim não deu. Amém? Primeiro exemplo que eu quero dar, o primeiro é Geazi, né? O segundo exemplo está em Êxodo 14. Quando o povo hebreu sai do Egito, e na sua caminhada, eles chegam diante do Mar Vermelho, e atrás do povo hebreu, Faraó, que decidiu exterminar o povo hebreu, decidiu acabar com aquele povo que saiu da escravidão, e ele tinha uma convicção: não tem por onde eles escaparem, porque não podem ir para a esquerda, não podem ir para a direita, não podem voltar, e tão menos ir para a frente. Então não tem erro, vai dar certo, eu vou exterminar os hebreus. E quando ele vinha se aproximando, para seu espanto, de repente o Mar Vermelho se abre, e o povo começa a passar aos pés enxutos, né? A água abriu e eles estavam passando. E Faraó, mais uma vez, não tem como escapar, não tem como dar errado. Se eles passaram, eu passo também. Então o povo hebreu vai passando e Faraó vem atrás, com uma convicção: tem que dar certo, não tem como dar errado. Hoje eu extermino esse povo. Só porque quando o último hebreu atravessou o mar, Moisés, já do outro lado, levanta o cajado e as águas se fecham. E Faraó, que ficou na outra margem, ele olha de lá e ele diz essa frase: tinha tudo para dar certo, tinha tudo para eu destruí-los, tinha tudo para eu alcançar o êxito, mas não deu. Todo o seu exército morreu, foi dizimado nas águas. Então tinha tudo para dar certo, mas não deu. Terceiro exemplo está em 1 Reis, capítulo 18, aonde os profetas de Baal, eles tinham uma convicção, porque o profeta Elias os chama e os desafia, para ver quem era o Deus que respondia com fogo. E os profetas de Baal, convictos de que seus deuses não os deixaria na mão, eles aceitam esse desafio, não com dúvidas, mas com uma certeza: os nossos deuses irão envergonhar o Deus de Elias. E Elias, ele dá a primazia, diz: olha, comecem vocês a clamar pelos deuses. E eles começam de manhã a clamar e a chamar e a tocar música e invocar, e o tempo vai passando e nada de resposta dos deuses, mas eles ainda tinham uma convicção: o nosso Deus vai responder, os nossos deuses irão responder, tem tudo para dar certo, não tem como dar errado. Ele invoca um, nós invocamos muitos, então os nossos irão responder, não tem como dar errado. E a hora vai passando, e eles vão se retalhando, eles vão se cortando, apresentando sangue, para que os seus deuses lhe respondessem, até que chega o momento que Elias olha e diz: agora chega, é minha vez. Elias arruma o altar,
coloca o sacrifício, joga água, e ele apenas faz uma oração. E ao término da oração, o fogo desce. Então os profetas de Baal tinham uma certeza: tem tudo para dar certo, mas não deu. Você vê como tem vários exemplos na Bíblia de pessoas que achavam que ia dar certo e não deu. Quarto exemplo, 1 Samuel capítulo 4, versículo 1 ao 11. Israel está em guerra com os filisteus, e os anciãos, vendo que os filisteus prevaleciam, que os filisteus estavam ganhando a batalha, tiveram uma ideia: vamos trazer a arca da aliança para o campo de batalha, porque se nós assim fizermos, não tem erro, não tem como dar errado, tem tudo para dar certo, vamos vencer a batalha. E assim fizeram, trouxeram a arca da aliança. E quando a arca chega, Ofni e Finéias, filhos de Eli, do sacerdote, que eram sacerdote, vêm com a arca, e quando ela chega diante do campo de batalha, uma grande festa se levanta, e eles diziam: agora tem tudo para dar certo, não tem como dar errado, a arca está aqui, a presença do nosso Deus está aqui, tem tudo para dar certo, nós venceremos. E o alarido foi tão grande, que os próprios filisteus, ouvindo esse barulho, ficaram com medo, e olharam e disseram: agora, o Deus deles está lá. Trouxeram o Deus deles, o Deus que mandou as pragas do Egito, o Deus que abriu o mar vermelho, o Deus que acabou com o Egito, está aqui, estamos perdidos. Você acha que o inimigo desiste fácil, queridos? Quem sabe o general filisteu diz assim: não desanimem, não desanimem, se levantem e vamos guerrear. E eles vão guerrear e vencem a batalha, levam a arca embora junto com eles, e Israel é derrotado. Quem sabe os anciãos olharam para o outro e disseram: tinha tudo para dar certo, por que que não deu? O que houve? O último exemplo que eu quero dar, para nós darmos continuidade, está em Atos capítulo 5, versículo 1 ao 11, aonde um casal combina entre si, de levar uma mentira até Pedro. Eles combinam: olha, chegando lá, vamos dizer que vendemos o terreno por um valor menos do que nós vendemos, e vamos colocar a oferta nos pés do apóstolo. Eles nem vão saber, vai dar certo, tem tudo para dar certo, só eu e você sabemos o valor real, então vamos dizer um valor fictício abaixo, para darmos menos e ficarmos com mais. Tinha tudo para dar certo. Quando Ananias chega diante de Pedro e coloca a sua oferta no altar, Pedro diz assim: Ananias, por que deixastes o inimigo tomar teu coração? Por que mentistes ao Espírito? E na hora Ananias é morto. Algum tempo depois entra sua esposa, sem saber o que houve com o marido, e vem com a mesma mentira, pensando: tem tudo para dar certo, nós combinamos. E quando ela lança a sua oferta, da mesma forma ela morre. Tinha tudo para dar certo, mas não deu. Aí a pergunta é: por que que não deu certo? Por que que tudo isso que eles fizeram não deu certo? Por que que Geazi não conseguiu ressuscitar a criança? Por que que Faraó não conseguiu matar o povo hebreu? Por que que os profetas de Baal não obtiveram resposta? Por que que Israel perdeu a guerra? Por que que Ananias e Safira morreram? Quem sabe você está se perguntando: pastor, é verdade, eu lembro que uma vez tinha tudo para eu conseguir, não deu certo. Uma vez tinha tudo para dar certo, algo que eu planejei, algo que eu tentei, não deu. Por que que não deu certo? Olha só aqui: porque tudo que está na contramão do querer de Deus está mais propício a dar errado.
porque tudo que está na contramão da vontade de Deus está propício, ou seja, tem mais chances de dar errado do que de dar certo. Vamos ver, Geazi, porque ele não conseguiu. Queridos, a unção não estava sobre Geazi, a unção estava sobre Eliseu. Eliseu quis terceirizar aquilo que era para ele estar fazendo, por isso não deu certo. Sabe por que muitas vezes na nossa vida as coisas têm tudo para dar certo e não dá? Porque nós queremos terceirizar aquilo que era para nós estarmos fazendo. Deus me capacitou, Deus me abençoou, Deus me ungiu para fazer algo, e eu vou lá e quero terceirizar o que é para mim fazer. Você já viu aquelas pessoas que dizem assim: ora por mim, vai na igreja, vou, ora por mim. É o crente 6 horas por mim. Aí não dá certo, porque tem coisas que sou eu que tenho que fazer, tem coisas, querido, que a unção está sobre a minha vida, e eu não vou terceirizar, eu não vou delegar a alguém aquilo que Deus quer que eu faça, aquilo que Deus deixou para mim fazer. Porque quando são coisas que eu tenho que fazer, pode ter certeza, Deus vai ficar de braço cruzado, Ele não vai mexer uma palha sequer para fazer alguma coisa, se aquilo que Ele tem que fazer, sou eu que tenho que fazer. Deus não vai se mexer, Ele só vai se mexer quando eu fizer a minha parte, aí Ele entra com a parte dEle. Então não dá certo. Não reviveu porque não era Geazi, era Eliseu que tinha que estar lá. Na tua vida, quem sabe não deu certo alguma coisa, porque você quis terceirizar o que era para você fazer. Era para você orar, era para você jejuar, era para você ir lá, era para você desafiar, era para você ter fé, era para você dar o passo, era para você resistir, era para você estar fazendo, mas você terceirizou, e aí, queridos, não deu certo, tinha tudo para dar, e não deu. Por isso a criança não reviveu. Por que Faraó não teve êxito para matar o povo de Deus? Porque Faraó, queridos, não estava andando, ou Faraó não estava de acordo com o que Deus sempre quis. O que Deus quis? Êxodo capítulo 20, vai nos dizer aqui, 24:5, olha o que Deus, qual é a vontade de Deus para todos: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra, não as adorarás, e nem lhes dará culto. Por quê? Porque eu sou o Senhor. Em Deuteronômio 6,4, olha só, Deus ainda diz assim: ouve Israel, eu sou o único Deus. E os egípcios, eles tinham deuses, imagens de escultura, eles adoravam, eles sacrificavam para essas imagens, eles eram idólatras. Então, queridos, eles estavam na contramão da vontade de Deus, e como eu disse ali naquela frase, quem está na contramão da vontade de Deus, queridos, está mais propício a não conseguir êxito naquilo que ele quer. Então Faraó, ele estava na contramão. Claro, ele estava indo contra a vontade de Deus, né? O povo de Deus, queria matar o povo de Deus. Mas muitas vezes, queridos, quando nós não definimos quem é o nosso Deus, quando nós não temos essa convicção que nós adoramos a um só Deus, digno de toda a honra e glória, e que esse Deus não divide a sua glória com ninguém, quando nós temos esta convicção, aí sim as coisas dão certo. Mas quando eu ainda estou em dúvida, quando eu adoro a Deus, mas ainda ando, né, com amuletos, com pé de coelho, ando com qualquer outra coisa que venha gerar sorte para mim, queridos, aí as coisas não estão em conexão com Deus. Tem pessoas que estão na igreja e ainda têm fé em outras coisas. Não, eu sirvo a Deus, mas eu ainda gosto, como diz a irmã Letícia, né? Eu ainda gosto de ver um horóscopo.
Não, eu estou na igreja, mas eu ainda tenho aquele raminho na minha carteira que todo final do ano eu tenho para dar sorte. Não, eu sirvo a Deus, mas ainda tenho aquela pulseirinha, tenho aquela correntinha, mas eu sirvo a Deus, querido. Que Deus que você serve? O Senhor é o único Deus, Ele não divide a sua glória com ninguém. Então Faraó não conseguiu êxito porque ele estava em falta com Deus, ele estava em erro. No terceiro exemplo, quando nós falamos dos profetas de Baal, além de servirem outros deuses, eles tinham confiança nesse Deus, eles tinham toda a sua confiança, eles esperavam em uma resposta daquilo que não é o nosso Deus. O Salmo 20, versículo 7 e 8 diz: uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós fazemos menção do nosso Deus. Eles que confiam em carro e cavalos tropeçam e caem, mas nós permanecemos de pé. Quer que as coisas deem certo? Comece a confiar em Deus, comece a esperar só em Deus, faça menção do Senhor na tua vida, faça menção do Senhor no teu dia a dia. Para de confiar em outras coisas, para de colocar a tua confiança ou de esperar em alguém, espera no Senhor. Por isso que eles não deu certo. Por isso que o fogo não desceu, resposta não veio, tinha tudo para dar certo e não deu, porque confiavam em outros deuses, esperavam a resposta em outros deuses. Não faça isso. Quarto exemplo, de Israel. Por que Israel perdeu a batalha? Poxa, trouxeram a arca para a guerra, tinha tudo para dar certo, só esqueceram de um detalhe: havia desobediência no meio do povo, e não era qualquer pessoa, eram os sacerdotes. Ófine e Finéias estavam vivendo de forma que não agradava a Deus. Não adianta trazer a arca se eu estou em desobediência à vontade de Deus. Não adianta, queridos, eu vir para a igreja se eu ando em desobediência à vontade de Deus. Não adianta. Pastor, mas eu vou para a igreja, tem uma campanha de águas que saram, eu vou ser sarado. Querido, não adianta vir na campanha se você está em desobediência. Pastor, mas eu tenho fé no louvor. Querido, não adianta ter fé no louvor se você anda em desobediência. E a tua fé não deve nem estar no louvor, tem que estar na palavra. Mas se você está em desobediência, não adianta. Tem outro exemplo que eu não dei aqui, da cidade de Ai, quando eles foram conquistar, venceram Jericó, e quando chegou na pequenininha Ai, foram derrotados, porque havia desobediência. A desobediência tem como consequência a derrota. A desobediência tem como consequência dar errado. Então, o povo de Israel perdeu a batalha, perdeu a arca, porque estava em desobediência, não estavam agindo conforme o querer de Deus. Então não adianta trazer a arca, se o meu coração não está disposto a ter uma vida de obediência, de santidade, de temor. Não adianta, é religiosidade. É só religiosidade. Vou ter a arca. É religiosidade. Tem que ter vida com Deus. Tem que ter obediência ao Senhor. Tem que ter uma vida de santidade, de separação. Aí sim a presença da arca fará diferença, como fez em várias outras ocasiões. Aonde havia santidade, aonde havia obediência, aonde havia temor, a arca chegava e a glória de Deus fazia a obra. Tem que ter, senão não adianta. Deus não chamou ninguém para ser religioso, Deus nos chamou para sermos filhos, para sermos obedientes, para termos uma vida de santidade. Sede santo porque Ele é santo. Amém? O último exemplo, queridos, Ananias e Safira, não precisa nem dizer, Quem é o pai da mentira? Satanás, é o diabo, é o pai da mentira. Então vieram para cima
Logo de quem? Né? Do Espírito Santo, querer mentir para o Espírito. Pastor, será que tem isso ainda hoje? Tem pessoas que querem mentir para o Espírito. Bota-se uma roupa de santidade, querendo mostrar o que não é. Querido, para o Espírito ninguém engana. Tu engana pastor, a gente engana a esposa engana marido, filho engana pai engana filho, mas ninguém engana Deus. Não tem como mentir para Deus. E Ananias e Safira estavam certos. Tem tudo para dar certo, ninguém sabe, só nós. Só porque, queridos, na hora que eles chegaram e ali cometeram um erro, o Espírito Santo acusou na hora. Então ali está o erro, por isso que não dá certo. Tinha tudo para dar certo e não deu. João 15,5, a parte B, vai dizer assim, Jesus falando: sem mim nada podeis fazer. Quando eu não estou em concordância com a vontade de Deus, eu estou sem Ele, e sem Ele eu nada poderei fazer. Então eu trouxe essa palavra hoje, querido, sabe por quê? Porque é tempo de nós mudarmos essa frase. Quem sabe você já disse 1, 2, 5, não sei quantas vezes, tinha tudo para dar certo e não deu. Queridos, hoje saia daqui com outra frase na tua boca. Bota outra frase ali para mim, faz favor. Não é mais essa frase, agora a frase é essa: tinha tudo para dar errado, mas deu certo em nome de Jesus. Tinha tudo para dar errado, mas deu certo. João 15, a parte B, a parte A, Jesus diz assim: quem permanecer em mim e eu nele, esse dá fruto, esse dá certo. Sem mim nada pode fazer, mas se você permanecer em mim e eu em você, você vai dar fruto, vai dar certo, mesmo que tenha tudo para dar errado, vai dar certo, porque eu estou contigo, eu estou no meio, eu estou ajudando, então vai dar certo em nome de Jesus. Troca a frase. Não saia daqui hoje dizendo tinha tudo para dar certo e deu errado. Saia daqui hoje com essa visão: olha, pastor, tem tudo para dar errado, mas em nome de Jesus vai dar certo. Amém. Vai dar certo. Lembra Abraão, Gênesis 17:15, versículo 22. O próprio Deus chega para Abraão e diz: Abraão, eu vou te dar um filho. Abraão ri, coça a cabeça e diz: Senhor, tenho 100 anos, já não sou mais um garoto, já não tenho mais força. Sara tem 90, é impossível, tem tudo para dar errado, Senhor. Não tem como. Queridos, Deus está no propósito. Sara engravidou, nasceu Isaque. Tinha tudo para dar errado e deu certo. Eu não sei o que você está vivendo. Quem sabe alguém já falou para você: tem tudo para dar errado, tem tudo para não dar certo, tem tudo para falhar, tem tudo para dar o pior. Mas nessa noite diga: o Senhor está comigo, e se Ele está comigo, eu estou nele. Mesmo que tenha tudo para dar errado, vai dar certo em nome de Jesus. Vai dar certo. Diga: vai dar certo. Mateus capítulo 14, verso 13 ao 21. Jesus termina o seu sermão. 5.000 homens, fora mulheres e crianças que não eram contados, com fome. Os discípulos preocupados, dizendo: Senhor, manda embora esse povo para comer, manda o povo embora. E Jesus assim: não, dai-lhes vós de comer. Ninguém vai embora daqui com fome. Um olhou para o outro e disse: tem tudo para dar errado isso. Vai dar briga.
eles vão nos lixar aqui. Não tem nada. Aí Jesus diz: vai lá e vê o que tem no meio do povo. Aí vão lá os discípulos, conseguem, queridos, incríveis 5 pães e 2 peixes. Um olha para o outro, olha para o peixe, olha para o pão e diz: olha, tem tudo para dar errado isso aqui. Levam para Jesus, porque o que é pouco para nós na mão de Jesus é multiplicado. O que é pouco na tua mão, colocando na mão de Jesus, é o suficiente. Quando Jesus pega, apresenta da graça, organiza o povo em blocos de 50 e diz aos discípulos: vão e distribuam. Quem sabe os mais incrédulos pegarem e dizerem: vai dar errado isso aí, não tem como dar certo. E eles começam, né? No começo ainda meio incrédulo: não vai dar certo isso aí, tem tudo para dar errado. Eu já preguei isso uma vez e eu fico maravilhado, né, imaginando os discípulos pegando o pão, e eles vão, e quando eles voltam o pão cresceu. Aí eles arrancam o pão, e quando o óleo cresceu de novo. Eu creio que no fim eles já nem olhavam para o povo, eles só olhavam para o pão, só o pão crescendo. Eles puxam o pão cresce, puxam o pão cresce, puxam o pão cresce. Era tanta maravilha que eles nem olhavam mais para o povo. Tanto que sobrou até pão, sobrou 12 cestos, que eles nem olhavam mais para quem estava dando, só queriam ver o milagre. Eu profetizo na sua vida, você vai começar a ver milagre. Você nem vai olhar o problema, você só vai ver o milagre. Está multiplicando, está multiplicando, está multiplicando, está multiplicando. E você vai ver: olha, está até sobrando milagre na minha vida. Tinha tudo para dar errado, mas deu certo. Todo mundo comeu, todo mundo ficou satisfeito, e ainda sobrou 12 cestos. Por quê? Porque Jesus estava lá. Você quer que na tua vida o que tem tudo para dar errado dê certo? Queridos, ande com Jesus, tenha vida com Jesus, tenha uma vida de santidade, tenha uma vida de obediência, e você vai ver o que Deus vai fazer. Último aqui para nós orarmos, Mateus 19, 23, 25 e 26, Jesus falando com os discípulos, dizendo assim: então disse Jesus aos discípulos: em verdade vos digo, dificilmente entrará um rico no reino dos céus. Aí coçaram a cabeça e: peraí, esse rico não entra, ainda mais nós que somos miseráveis, nós que não temos nada, é impossível, vai dar errado isso aí, estamos andando com ele e não vamos ser salvos, tem tudo para dar errado. Aí Jesus ainda vai dizer assim, fitando o olhar neles, assim: olha, isso é impossível para os homens. Aí mesmo que eles disseram: tem tudo para dar errado isso aí, jogamos toda a nossa vida fora e não vamos ser salvos. Aí Jesus disse: pode ser impossível para vocês, mas para Deus tudo é possível. Queridos, a salvação do homem tinha tudo para dar errado, porque o homem é pecaminoso, o homem tem tendência de errar, o homem, ele tem essa falha, esse pecado original que puxa ele para baixo, puxa ele para o erro, tem tudo para dar errado, mas o Senhor disse: não vai dar errado, é impossível para eles, mas para mim não é. E Ele manda seu Filho para pagar o preço do pecado. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Queria chamar os músicos. Quem sabe você entrou aqui hoje com essa visão: pastor, tinha tudo para dar certo, era para mim estar numa boa. Pastor, este ano tinha tudo para mim sair do vermelho e ter uma vida abençoada. Pastor, este ano seria um ano que eu ia romper e deu tudo errado. Tinha tudo para dar certo e não deu. Eu te convido agora a falar com Deus.
e dizer: Senhor, eu posso até ter entrado aqui com tudo que poderia dar certo e não deu, mas eu vou sair daqui hoje dizendo que tinha tudo para dar errado, mas deu certo, porque o Senhor está comigo. Bota o último aqui para nós orarmos. Com Cristo vai dar certo, amém? Diga assim: com Cristo vai dar certo. Não, mas diga com fé: com Cristo vai dar certo. Diga mais uma vez com fé. Oh, aleluia, aplauda o nome do Senhor. Com Cristo vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, porque Ele está na minha vida. Aleluia, fecha os teus olhos. Aleluias. Se a gente colocar a nossa fé em ação e confiarmos e orarmos a Deus, Deus ouve e responde, e dá tudo certo. Então vamos declarar bem forte: vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo, em nome de Jesus. Declare, declare: vai dar tudo certo. Se a gente colocar, se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Sei que a vida não é, sei que a vida não é só de momentos bons, há tempos difíceis. A vida é mesmo assim, mas se a gente colocar a nossa fé em ação, dar tudo certo. Então bem forte para o Senhor agora, declare: vai dar tudo certo, em nome de Jesus. Vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Aleluia. Vai dar tudo certo, em nome de Jesus. Vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Mais uma vez, declare: vai dar tudo certo, em nome de Jesus. Declare na tua vida áreas que já foram ditas que não tem jeito, áreas que já disseram vai dar errado, áreas que disseram não tem como, áreas que disseram é impossível. Declare nessa noite: era impossível, mas agora vai dar certo, porque Jesus está comigo, Jesus me garantiu, Jesus me deu essa certeza. Eu estou com Ele, Ele está comigo e vai dar certo, em nome de Jesus. Já deu certo, já deu. Aleluia. Vamos aumentar a nossa fé. Vamos dizer: já deu certo, em nome de Jesus. Já deu tudo certo, no nome de Jesus. Já deu tudo certo.
porque a gente colocou a nossa fé em ação, já deu tudo certo. Levanta tuas mãos, levanta tuas mãos. Pai, eu declaro sobre a tua igreja, tinha tudo para dar errado, tinha tudo para dar errado. Quem sabe, Senhor, lá fora já decretaram a derrota, lá fora já disseram não tem jeito, mas eu declaro agora debaixo dessa palavra, tudo que tinha para dar errado vai dar certo, já deu certo, vai ter vitória, vai ter testemunho, vai ter bênção, vai ter milagre, vai ter o sobrenatural, vai ter o extraordinário. Eu declaro, já deu certo, já deu certo. Ah, Senhor, ainda esse mês vai ter testemunho, ainda este mês vai ter testemunho. Tinha tudo para dar errado, mas deu certo, porque o Senhor é fiel, o Senhor é maravilhoso, porque eu estou contigo e o Senhor está comigo. Então declaremos em nome de Jesus, já deu tudo certo, em nome de Jesus, já deu tudo certo. Aleluias, porque a gente colocou a nossa fé em ação, já deu tudo. Para terminar, só você agora, já deu tudo certo. Já deu tudo certo, porque a gente colocou, porque a gente colocou a nossa fé em ação, já deu tudo certo. E se você crê nisso, então aplauda o nome do Senhor. Diga para alguém do lado aí, já deu tudo certo. Já deu. O diabo já perdeu, queridos. O diabo já perdeu essa guerra, porque o Senhor te garantiu vitória. Amém? Graças a Deus. Levante as mãos, Pai. E debaixo desta palavra, nós sairemos daqui não dizendo tinha tudo para dar certo e não deu. Pai, sairemos daqui dizendo tinha tudo para dar errado, mas o Senhor fez dar certo. Que venhamos ter, Senhor, uma sexta, um sábado, um domingo, Pai, mais do que abençoado, é o que nós te pedimos. Leva, Senhor, o teu povo abençoado, guardado, protegido, e com esta certeza, já deu tudo certo em nome de Jesus. E ao despedirmos dizemos, com o amor do Deus Pai, a graça do Deus Filho, a doce e consoladora comunhão do Espírito Santo esteja conosco agora e para sempre. Amados, vamos em paz, que Deus abençoe. Até domingo em nome de Jesus. Vamos em paz.